E se eu te dissesse que a chave da felicidade pode ser explicada em apenas 30 segundos? Pode soar a clickbait, mas os antigos estoicos, que viveram há 2000 anos, concordariam totalmente comigo. Hoje vamos desvendar a fórmula da felicidade deles. Eterna, simples e incrivelmente poderosa. E você vai se surpreender com o quão aplicável ela é agora mesmo, na sua vida cheia de pressa e incertezas. Essa ideia tem o poder de virar de cabeça para baixo a sua forma de encarar os problemas, o estresse e a própria vida. A propósito, você se considera uma pessoa feliz neste exato momento? Escreva sim ou não nos comentários antes de começarmos. Tenho muita curiosidade em saber. Para começar, vamos nos livrar dos estereótipos. Quando ouvimos a palavra estoico, geralmente imaginamos alguém sem emoção, que simplesmente não se importa com nada. Mas não é nada disso. Esqueça os velhos sábios barbudos de toga, tendo aquelas conversas difíceis de entender. O estoicismo não é uma filosofia chata ou tediosa, mas sim um sistema operacional prático para a mente. Foi criado na Grécia Antiga e levado à perfeição em Roma. E o mais surpreendente é que seus principais adeptos eram pessoas totalmente diferentes. Epicteto, um ex-escravo que encontrou a liberdade interior. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma e conselheiro do imperador. E Marco Aurélio, um imperador que governou um vasto império numa época de guerras e epidemias. Se este sistema funcionou para eles, certamente pode ser útil para nós também. Então, qual é o cerne desta filosofia? Ela reside numa ideia simples, mas revolucionária, chamada de dicotomia do controle. Pode parecer complexo, mas a essência é muito simples. Os estoicos defendiam que todas as coisas no mundo podem ser divididas em duas categorias. A primeira é o que está sob o nosso total controle. A segunda é aquilo que é absolutamente independente de nós. Ponto final. Este é o alicerce. Imagine dois círculos. Num deles, você coloca tudo o que pode controlar. No outro, coloca todo o resto. Para os estoicos, 99% de todo o sofrimento humano, das ansiedades e das frustrações, surgem porque estamos constantemente a confundir estes dois círculos. Nós gastamos nossa energia, tempo e nervos tentando controlar o que não nos é permitido. É o mesmo que tentar controlar o clima através de um grito. É inútil e desgastante. A felicidade, segundo os estoicos, começa exatamente no momento em que você traça esta linha divisória com clareza. O que é que está, afinal, dentro do primeiro círculo, o círculo do nosso controlo? A lista é, na verdade, muito curta, mas é nela que reside todo o nosso poder. Primeiro, as nossas crenças e julgamentos. Só você decide como interpretar cada evento que acontece. Segundo, os nossos objetivos e ambições. É para onde decidimos avançar. E, terceiro, as nossas ações. O que fazemos, ou deixamos de fazer, a cada segundo. Em essência, a única coisa que está sob o nosso controle é o nosso mundo interior. Por exemplo, você não consegue controlar se vai chover ou não, mas pode controlar a sua decisão, pegar um guarda-chuva ou não. E pode controlar a sua atitude em relação à chuva. Você pode vê-la como um motivo de desânimo, ou como a oportunidade perfeita para ficar em casa a ler um livro. O evento é o mesmo, mas a sua reação é inteiramente uma escolha sua. É nisto que reside a verdadeira liberdade, aquela de que falavam os estoicos. Ela não está no exterior, ela está dentro de si. Agora, vamos dar uma olhada no segundo círculo, tudo aquilo que está fora do nosso controle. E essa lista, acredite, é imensa. Inclui praticamente tudo que é externo a nós. A opinião dos outros sobre você, as atitudes e ações deles, sua saúde a longo prazo. Você pode influenciá-la, mas jamais controlá-la por completo. Sua riqueza, que pode desaparecer a qualquer momento. O clima, a economia global, o passado, o futuro, o resultado da maioria dos acontecimentos.
Os estoicos eram, antes de tudo, realistas. Eles entendiam que a vida é um jogo onde nos são distribuídas cartas específicas. Não escolhemos essas cartas, mas escolhemos como jogá-las. Tentar se irritar com uma má jogada, ou exigir da sorte um baralho diferente, é o caminho direto para a infelicidade. A sabedoria está em aceitar as cartas que você tem e jogá-las da melhor forma possível. Isso tira um peso gigantesco dos seus ombros. Você não precisa mais carregar a responsabilidade pelo destino do mundo inteiro. Vamos pegar um exemplo simples. Imagine que você está se preparando para uma entrevista de emprego crucial. O que está sob o seu controle nessa situação? Você pode se preparar perfeitamente. Pesquisar a fundo a empresa, ensaiar suas respostas, escolher a roupa certa e garantir uma boa noite de sono. Esse é o seu círculo de influência. E o que está fora do seu controle? O humor do recrutador, a presença de outros candidatos mais qualificados, um engarrafamento inesperado, ou até mesmo o fato de a empresa congelar a vaga na última hora. O estoico direcionará 100% de sua energia para essa preparação. Ele fará tudo o que estiver ao seu alcance. Mas assim que sair da sala após a entrevista, ele irá, mentalmente, liberar o resultado. Ele não ficará se torturando por semanas, esperando a ligação e remoendo todas as possibilidades na cabeça. Ele dirá a si mesmo: eu fiz tudo o que estava em minhas mãos. O resto não depende mais de mim. Isso é a própria tranquilidade. O ponto principal aqui é o redirecionamento de energia. Cada um de nós tem uma reserva limitada de energia mental e emocional. Todo dia, acordamos com uma bateria cheia. E podemos gastar essa carga nos preocupando com a taxa de câmbio, sentindo raiva por um comentário grosseiro na internet, ou nos angustiando sobre o que os outros vão pensar de nós. O resultado é que, no meio do dia, nossa bateria já esgotou e não fizemos absolutamente nada na esfera do nosso controle efetivo. O estoicismo sugere que hajamos como investidores inteligentes. Invista sua energia apenas nos ativos que lhe pertencem, seus pensamentos e suas ações. Todo o resto é um mercado alheio, onde você vai apenas desperdiçar seus recursos. Quando você deixa de gastar energia com preocupações inúteis, um recurso enorme é liberado para que você possa agir onde isso realmente importa. Vamos falar sobre o calcanhar de Aquiles de muita gente, a opinião alheia. Gastamos uma energia colossal tentando agradar, tentando impressionar e fugindo da crítica. Os estoicos diriam que este é um dos investimentos mais tolos que você pode fazer. Por quê? Porque o que se passa na cabeça de outra pessoa é a coisa que está o mais distante possível do seu controle. Você pode ser a pessoa mais gentil, mais inteligente e mais incrível do mundo. Mas sempre vai ter alguém que não vai com a sua cara. E você não pode fazer absolutamente nada sobre isso. Tentar gerenciar a opinião alheia é como tentar segurar uma estátua feita de água. No momento em que você para de tentar agradar a todos e aceita que a opinião dos outros é problema deles e não seu, você conquista uma liberdade inacreditável. Você passa a agir baseado nos seus próprios valores e não mais no medo de ser julgado. Mas o que acontece se algo realmente ruim ocorrer? Uma doença, a perda do emprego, uma traição. Será que os estoicos nos pedem para simplesmente nos resignarmos e não sentir nada? De modo algum. Eles não defendem a indiferença, eles defendem o discernimento. Quando a tragédia acontece, o estoico também sente dor, medo e tristeza. Essas são as primeiras reações, e elas são naturais. Mas em seguida, ele faz a si mesmo a pergunta crucial: o que, nesta situação, está sob o meu controle? Ele não pode desfazer o que aconteceu, mas ele pode, sim, controlar a sua reação. Ele pode escolher não ceder ao desespero, e sim, buscar uma solução. Ele pode optar por não culpar o mundo inteiro, mas por tirar uma lição. Ele pode escolher não se quebrar, mas demonstrar coragem. É exatamente nisso que reside a virtude estoica. Não na ausência de problemas,
mas na maneira digna como respondemos a eles. Imagine um navio em meio a uma tempestade. O capitão não pode controlar o vento e as ondas, mas ele pode segurar o timão com firmeza. A sua mente é o seu timão. Vamos aprofundar o conceito de julgamentos que mencionamos. Epicteto dizia: não são as coisas que perturbam as pessoas, mas sim as opiniões que elas têm sobre essas coisas. É uma ideia absolutamente genial. Imagine que você perdeu um avião. O evento em si não é bom nem mau. É apenas um facto. Mas é o seu julgamento que o transforma numa catástrofe. Isto é horrível. As minhas férias acabaram. Eu sou um fracassado. São esses pensamentos que lhe causam dor, e não o simples facto de ter chegado atrasado. E se você fizesse um julgamento diferente? É chato, sim, mas é uma oportunidade para ser flexível. O que posso fazer agora? Ou até mesmo, talvez seja para melhor, quem sabe do que o destino me livrou. Os estoicos ensinam-nos a fazer uma pausa entre o acontecimento e a nossa reação. É nessa pausa que reside a nossa liberdade, a liberdade de escolher que valor ou avaliação atribuir ao que está a acontecer. Isto é uma habilidade que podemos e devemos treinar. Como um músculo, vimos então que a felicidade não depende de fatores externos. De que é que ela depende então? A resposta dos estoicos é, ao mesmo tempo, simples e complexa. Depende da virtude. Para eles, viver feliz e viver virtuosamente são a mesma coisa. Virtude não é uma moralização chata e aborrecida. É a excelência do raciocínio humano. É a capacidade de tomar decisões corretas em qualquer situação. Os estoicos destacavam 4 virtudes principais. A sabedoria, que é o entendimento do que é bom, mal e indiferente. A justiça, o tratamento honesto para com os outros. A coragem, a capacidade de suportar as adversidades. E a temperança, que é o autocontrole dos próprios desejos. E o mais crucial, todas essas qualidades estão inteiramente dentro do nosso círculo de controle. Ninguém pode impedi-lo de ser sábio, justo ou corajoso. A sua felicidade é um projeto puramente interno. Analisemos a virtude da coragem sob uma ótica moderna. Coragem não é a ausência de medo. É agir, apesar do medo. Imagine que você precisa fazer uma apresentação para uma grande plateia. Você fica apavorado. O coração dispara. As palmas das mãos suam. Essa é uma reação natural. Ela está fora do seu controle. Mas a sua ação, subir no palco e começar a falar, isso está inteiramente sob o seu domínio. A coragem estoica é reconhecer o medo que sente, mas não permitir que ele dite os seus movimentos. É fazer o que precisa ser feito, independentemente do desconforto. E toda vez que você age dessa forma, você não está apenas completando uma tarefa. Você está fortalecendo o seu caráter. Você se torna mais forte. A felicidade para um estoico não é um prazer constante, mas sim a consciência de que você é capaz de lidar com os desafios da vida, preservando sempre a sua dignidade interior. E quanto à justiça? Essa virtude diz respeito fundamentalmente à forma como nos relacionamos com os outros. Os estoicos acreditavam que somos todos parte de um único sistema, cidadãos de um só mundo. Agir injustamente, portanto, não é apenas prejudicar o outro, mas também ferir a si próprio, quebrando a harmonia desse todo. Na visão deles, justiça não é meramente a obediência às leis, ela engloba empatia, honestidade e benevolência. E, novamente, isso está inteiramente sob o nosso controle. Você pode ser enganado, traído ou magoado. São ações que pertencem a terceiros. Mas ninguém pode forçá-lo a tornar-se um trapaceiro, um traidor ou uma pessoa má. Preservar a sua integridade interior, mesmo perante as imperfeições do mundo, é a verdadeira manifestação da justiça estoica. O seu estado interior jamais deve ser refém das ações alheias. A moderação é mais uma virtude fundamental. No nosso mundo de consumo, esta talvez seja a ideia mais relevante.
Os estoicos ensinavam que os desejos, principalmente os imoderados, são a fonte de todo sofrimento. Quando desejamos ardentemente algo externo, dinheiro, fama, prazeres, estamos entregando o controle da nossa felicidade a essas coisas. Se não as conseguimos, sofremos. Se as conseguimos, nos habituamos rapidamente e queremos ainda mais. É uma corrida sem fim. A moderação não é ascetismo, nem a renúncia a todas as coisas. É a capacidade de aproveitar o que temos, sem cair na escravidão dos nossos próprios desejos. É a compreensão da diferença entre o que realmente precisamos e o que simplesmente queremos sob a influência do momento. É uma disciplina interior que nos oferece a liberdade da eterna perseguição. E, finalmente, a sabedoria. Ela é a virtude mestra que une todas as outras. A sabedoria no estoicismo é precisamente essa capacidade de ver claramente a linha divisória entre o que está sob nosso controle e o que não está. É a capacidade de emitir julgamentos corretos sobre os acontecimentos. É a compreensão da verdadeira natureza das coisas. Uma pessoa sábia não se alegra com um prêmio de loteria mais do que o necessário, pois ela entende que o dinheiro é algo externo e transitório. E ela não se desespera com o fracasso, porque sabe que o que importa não é o revés em si, mas sim como ela escolhe reagir a essa situação. A sabedoria é a bússola que aponta sempre para o que é verdadeiramente essencial, o desenvolvimento do seu próprio caráter e uma vida de virtude. E essa bússola está sempre com você, bem aí, no seu interior. Para colocar essas ideias em prática, os estoicos desenvolveram alguns exercícios mentais. Um dos mais famosos é o Premeditatio Malorum, ou, em português, a premeditação dos males. O nome parece sombrio, mas na verdade é uma ferramenta poderosíssima contra a ansiedade. A ideia central é que você imagine, de forma antecipada e em um ambiente calmo, as possíveis adversidades. O que acontece se eu perder meu emprego? E se eu ficar doente? E se a pessoa que eu amo me abandonar? O objetivo não é se torturar ou se colocar para baixo, e sim se preparar com antecedência. Primeiro, você percebe que muitos dos seus medos são exagerados. Em segundo lugar, você consegue traçar um plano de ação antecipadamente. E em terceiro lugar, quando a adversidade realmente acontece, ela já não te pega de surpresa. É como se você tomasse uma vacina contra as dificuldades da vida. Vamos imaginar como isso funciona. Você tem medo de falar em público. Em vez de evitar esse pensamento, você se senta e imagina detalhadamente o pior cenário possível. Você sobe ao palco, esquece o texto, começa a gaguejar. As pessoas na plateia riem. Viva essa cena na sua imaginação. E agora, pergunte a si mesmo: e daí? Eu vou morrer por causa disso? O mundo vai desabar? Não. Será desagradável, mas você vai sobreviver. Depois pense: o que eu posso fazer para evitar que isso aconteça? Preparar cartões com os tópicos principais, ensaiar na frente do espelho. E se eu, por acaso, esquecer o texto? Eu terei um plano B, fazer uma piada ou pular para o próximo slide. Esse tipo de preparo diminui o nível de ansiedade e lhe dá uma sensação de controle. Você deixa de ser vítima do medo e se torna o gestor dele. Outra técnica muito poderosa é a perspectiva elevada. Marco Aurélio, como imperador, estava sempre lidando com problemas grandes e pequenos, e praticava isso com frequência. Ele imaginava a Terra vista do espaço, uma pequena esfera perdida na imensidão do vazio. Depois, ele aproximava o olhar, via os continentes, as cidades e, por fim, os seres humanos minúsculos correndo para lá e para cá, com suas guerras, ambições e medos. Diante dessa escala, seus próprios problemas pareciam insignificantes. Esse exercício nos ajuda a nos livrar do egocentrismo e a entender que a maioria das coisas pelas quais nos preocupamos tanto, na verdade, não tem significado cósmico. Ele nos permite relaxar, deixar de lado ressentimentos menores e focar no que é verdadeiramente eterno. E talvez,
o auge do estoicismo seja a ideia de amor fati, ou amor ao destino. Isto não é apenas aceitar passivamente tudo o que acontece. É uma aceitação ativa e até mesmo alegre. É uma postura perante a vida em que não nos limitamos a tolerar os acontecimentos, mas sim a acolhê-los, não importa o quão difíceis sejam. Por quê? Porque cada evento, sobretudo os mais desafiadores, representa uma oportunidade de praticar a virtude. Perder o emprego é uma chance de demonstrar coragem e engenho. Um conflito com alguém é a ocasião para exercermos justiça e paciência. Uma doença é a chance de mostrarmos resiliência. O estoico vê qualquer problema não como um obstáculo, mas sim como um campo de treino para o seu espírito. Ele não pergunta: por que é que isto tinha de acontecer comigo? Ele diz: excelente, aqui está a minha chance de praticar. Pode parecer difícil, mas vamos tentar ver isso de outra perspectiva. Quando resistimos à realidade e ficamos irritados com o que já aconteceu, estamos travando uma batalha perdida. É o mesmo que bater a cabeça contra a parede. O amor fati propõe que paremos de lutar e, em vez disso, vejamos se é possível usar as pedras dessa parede para construir algo útil. É uma profunda confiança na vida. A crença de que tudo o que acontece pode, em última análise, ser usado para o nosso próprio crescimento. É a transformação do veneno em remédio. Quando você adota essa mentalidade, você se torna invulnerável. Não porque coisas ruins deixem de acontecer, mas porque você aprendeu a tirar proveito de absolutamente tudo. A sua felicidade não depende mais se os eventos da sua vida são bons ou ruins. É importante entender que o estoicismo não é uma pílula mágica da felicidade, mas sim uma prática diária. É como a higiene mental. Você não escova os dentes uma única vez na vida, não é? Da mesma forma, precisamos nos lembrar constantemente desses princípios. Marco Aurélio escreveu suas famosas Meditações não para o público, mas para si mesmo. Era o seu diário pessoal, um método para ajustar sua bússola interior diariamente. Ler os estoicos, manter um diário, aplicar conscientemente a dicotomia do controle em pequenos detalhes. Tudo isso ajuda a reprogramar nosso cérebro aos poucos. No início, isso exige esforço, mas com o tempo, transforma-se na sua segunda natureza. Você passa a reagir ao mundo de forma mais calma, consciente e sábia. Em suma, o estoicismo nos convida a uma mudança radical de perspectiva. Ele desvia o foco do mundo exterior, aquilo que não controlamos, para o nosso universo interior, que está inteiramente sob o nosso domínio. A filosofia estoica afirma que a qualidade da nossa vida não é definida pelo que nos acontece, mas sim pela forma como interpretamos os eventos e como escolhemos reagir a eles. Trata-se de uma filosofia de responsabilidade pessoal e de enorme força interior. Ela não promete uma vida livre de problemas, mas nos fornece as ferramentas necessárias para enfrentar esses desafios com dignidade, serenidade e coragem. E é exatamente nisso que, segundo os estoicos, reside a verdadeira e inabalável felicidade. Uma felicidade que ninguém e nada jamais poderá tirar de você, pois ela reside unicamente no seu interior. Qual é, afinal, a tal fórmula da felicidade dos estoicos em 30 segundos? Aqui está. Ela é extremamente simples. Felicidade é a capacidade de distinguir aquilo que você pode controlar daquilo que não pode, e focar toda a sua energia apenas no primeiro. É isso. Este é o grande segredo. Não é a perseguição pelo sucesso externo, nem a espera por condições ideais, mas sim o trabalho diário no seu mundo interior. A ironia é que, quando você para de buscar desesperadamente aquilo que está fora do seu controle, reconhecimento, riqueza, relacionamentos perfeitos, você ganha uma força e uma serenidade internas que, como um ímã, começam a atrair circunstâncias externas muito melhores para a sua vida. Você se torna o capitão que conduz o seu navio com confiança através de qualquer tempestade.
Muito obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se a filosofia estoica ressoou em você e você quer aprender a aplicá-la na prática, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda muito a criar mais conteúdo profundo como este. E, para finalizar, tenho uma pergunta para você. Qual estoico moderno lhe vem à mente? Seja uma pessoa famosa ou alguém do seu círculo. Compartilhe suas ideias nos comentários. Vamos conversar.